Bastante gente chegando já, Esther. Boa tarde, gente. Vamos esperar um pouquinho e a gente já começa, tá bom? Bom, vamos ver se A internet dela não tá boa, né, Cíntia? Cíntia. Oi, Esther. Os alunos também já estão nos ouvindo ou não? Ou ainda não? Ok? Sim. Ótimo. Vamos ver aqui. Bem-vindos, então. Somos 15 por enquanto. Bem-vindos. E bastante gente chegando, Esther. Beatriz, Cláudia, Fernanda, Flávia, Hugo, Isabel, Jadi, João Santos. Jadi já conversamos, né, Jadi? João também já conversamos. Kelly, Karen, João Ricardo. Olha, tem bastante. Natália, Mariana. Boa tarde. Boa tarde, tarde. então, Boa tarde. a todos vocês. Vamos aguardar só mais um pouquinho, vamos dizer assim, mais alguns minutinhos, para a gente começar com mais gente, né? Porque esse nosso encontro visa exatamente saber de vocês como ocorreu essa primeira semana, né? Se deu tudo certo, se houve algum problema, se vocês compreenderam bem, né, a plataforma, estão utilizando de forma correta a plataforma, porque essas coisas todas são acessórias, mas são super importantes para que a gente tenha um bom rendimento e também não fique perdendo muito tempo buscando as coisas, porque a gente pensou numa organização da sala que fosse assim bem dialógica com vocês, que vocês, quando entram na sala de alguma disciplina ou quando entram na sala da coordenação de curso, não é? Vocês encontrem os materiais, encontrem o que é exatamente para ser realizado naquela semana, né? Com relação às disciplinas, se pautem bastante sobre o objetivo daquela semana, para vocês buscarem sempre estudar e fazer uma autoavaliação se vocês atingiram aquele objetivo da semana, porque fazendo o estudo assim, né, vocês fica de uma forma assim bem mais tranquila, estudar e fica também se preparando para qualquer avaliação que tiver. Oi, André, você pode participar também, que bom. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, agora nós estamos com 29. Para dar oficialmente o início da sessão, lembramos que a gente está gravando essa aula, ou melhor, não é essa aula, esse encontro, né? Nós estamos chamando o primeiro encontro, né, dos estudantes com a coordenação, pretendemos fazer vários para que vocês estejam sempre bastante sintonizados com o que esperamos de vocês e o que a Universidade Federal Fluminense espera que vocês alcancem, né,
a cada semestre, né? Então, o nosso padrão é exatamente isso. De a gente fazer um encontro de abertura, em que a gente apresenta as disciplinas daquele período com os professores, né? Depois vocês têm as aulas com os professores, apoiado grande e fortemente com os tutores, e o André, inclusive, hoje está aqui conosco também. O Igor não pôde estar porque sábado à tarde ele está fazendo a pós-graduação também, sábado à tarde tinha um compromisso lá na pós e não pôde participar, mas, de qualquer forma, agradecemos também a participação do André. E pretendemos fazer esses encontros periodicamente, né? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Ok. Estamos sim, Esther, está tudo ótimo. Ótimo. Então, vocês já conhecem a professora Clarissa, né? Do encontro que tivemos no sábado passado, que foi a aula de abertura, né, com os professores, mas ainda não conheciam a Cíntia. A Cíntia é essa moça bonita aí, que está na tela, com o título Coordenação de Curso de Biblioteconomia, tá? Ela é que está gerenciando a sala. Bem, Cíntia, pode falar? Bom, boa tarde, gente, prazer. Trabalho aqui na secretaria do curso e qualquer problema que vocês tiverem, pode mandar e-mail para a gente aqui, que a gente está aqui para responder, para ajudar vocês, tá bom? Cíntia? Oi? Escutaram bem a Cíntia? Não, escutaram? Tá. Sim, escutamos, Esther. Está acontecendo hoje com essa minha internet. E agora acho que ela está congelada. Está congelada. Realmente, a nossa sala. Agradeço a encontro. Deixa ela voltar. Esther? Fernando, está com problema aqui, Fernando. Esther, a tua internet está meio... Os problemas da vida real, todos temos, né? Eu não sei não, mas eu acho que eu vou pegar meu celular. Vamos esperar um pouquinho, gente. A Esther já vai resolver com certeza. Bom, Todo mundo? Não, é porque de vez em quando eu sumo. De vez em quando dá uma glosada. Bom. Estamos te ouvindo bem. Ok. Então, se da próxima vez continuar, eu entro no celular. Perfeito, combinado. Então, bem-vindo a todos. Temos 31 pessoas. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Não sei se vocês foram aos polos, mas depois vocês vão me relatar aqui, se vocês conseguiram conhecer o polo de vocês hoje de manhã, falar com o diretor de polo, conhecê-lo. E agora de tarde vamos então ter esse encontro. Pretendemos fazer o encontro periodicamente, né? Para que a gente sempre fique muito antenado com as questões, né, que vocês têm nesse percurso, que a gente quer que seja assim, o mais produtivo possível. E para ser o mais produtivo possível, a gente preparou o material informativo que eu espero que vocês tenham lido antes da reunião, que é para a gente poder agilizar e ficar só realmente tirando as dúvidas que vocês têm, né? Então, nós temos o curso de Educação à Distância da Universidade Federal Fluminense em consórcio com o CEDERJ e também com a participação da Unirio, né? Nós dividimos as disciplinas, algumas disciplinas são dadas pela Unirio, algumas disciplinas são dadas pela UF. Neste semestre, vocês estão tendo agora essa disciplina de Biblioteconomia e Sociedade e Língua Portuguesa. E as outras são da Unirio. Como temos disciplinas de 30 horas, nós dividimos, para não ficar pesado e arrastado durante o semestre todo, nós dividimos as disciplinas de 30 horas em
por trimestre. Então, por exemplo, se vocês vão ter língua portuguesa no primeiro trimestre, até o final de março, começo de abril, na 10ª semana de aula, vocês encerrou, então, português e vocês iniciam com sociologia geral. Da mesma forma, as outras disciplinas lá pela Unirio. Também entra, né, no segundo trimestre a disciplina Biblioteconomia e Interdisciplinaridade, que é uma disciplina, então, que vai fechar no segundo trimestre. E aí a gente tem esse conjunto de disciplinas que vocês, pelo calendário aqui, pela... Esther, tá ruim de novo a sua internet. Exata. Tá ruim a internet? Tá ruim de novo a sua internet. Vou sair então, tá? Agora eu estou no celular e queria saber se está melhor. Bem melhor. Ok. Então, não é pelo material informativo que vocês têm aqui as disciplinas, as que começam e vão durante o semestre todo, e as disciplinas de 30 horas, tá? Nós achamos melhor a gente dividir as disciplinas todas pelos dias para vocês poderem organizar melhor o tempo de estudo de vocês por semana, tá? Porque, evidentemente, vocês devem ter realizado um plano, quando entraram no curso, realizaram um plano de estudo, para não misturar com as outras atividades que vocês têm na vida, né? Então, separar, pelo menos, de 2 a 3 horas por dia, às vezes precisa de mais, mas, em geral, de 2 a 3 horas por dia, no período que vocês têm mais tranquilidade, no local também que vocês têm mais tranquilidade para estudar, né? Então, isso é importante fazer, né? Temos também o sistema de avaliação. O sistema de avaliação que vocês... Queria saber se vocês estão familiarizados com esse sistema de avaliação, que são as avaliações à distância, feitas na plataforma, e as avaliações presenciais, que são feitas no polo. Com o celular, eu não vejo se alguém está perguntando ou respondendo. Aí eu peço para... Eu te ajudo, Esther, pode deixar. Para vocês aí me ajudarem, tá? Tá. Então, eu quero saber se está todo mundo ciente de que a avaliação temos de 2 tipos. Uma é a distância, que é feita em modo remoto por meio da plataforma, com dia e período certo para serem realizadas, e as avaliações presenciais, que são feitas no polo, com um calendário também prévio, que vocês sabem, está exatamente bem arrumadinho no cronograma do curso do cronograma de cada disciplina, certo? Esther, a Jade levantou a mão, acho que ela tem uma dúvida sobre essa questão. Posso passar a palavra para ela? Sim, pode falar. Por favor, Jade. A minha dúvida seria sobre exatamente as AD, né, que são online. Seria trabalhos ou realmente provas online? Provas online sem consulta. Provas online sem consulta, entendi. Desculpa, provas online não, prova presencial sem consulta. As AD, as primeiras, antes das AP.
Então, as ADs são prova pela plataforma, avaliação à distância, pela plataforma. Vocês vão ter um período para realizar a atividade, tá? E aí pode consultar o que for, sem problema, tá? E ela tem um peso... são divididas em peso, né? A avaliação presencial tem o peso de 60% e a avaliação à distância, que é a avaliação que vocês vão fazer em modo remoto, tem peso 40%. Tá? E ela é com consulta e tudo mais. Agora, as presenciais são feitas no polo e aí são provas mesmo de múltipla escolha ou discursiva também, mas aí é sem consulta, estritamente sobre a matéria daquele período que foi dado. Tá? Por exemplo, uma disciplina de 60 horas, que pega o período todo, o semestre todo, a primeira AP vai se restringir ao conteúdo que foi dado, explorado, etc., etc., nas primeiras, vamos dizer assim, 8 semanas. Né? Que se a AP2 nas outras semanas seguintes. Né? Então, vocês sempre vão ter essa métrica aí para fazer as APs e as ADs. E as ADs, elas têm um dia específico para fazer ou é tipo um período de tempo? Tem um período. Geralmente uma semana. A gente procura fazer assim, uma parte de uma semana e uma parte da outra semana. Por quê? Porque às vezes você tem só o final de semana para fazer uma atividade mais elaborada. Ou, ao contrário, tem gente que faz plantão nos finais de semana. Então, só tem tempo para fazer em outros momentos. Então, a gente pega esse período para poder acomodar, né, o ritmo de vocês aí entre trabalho e estudo. Tá bem? Sim, tá bom. Muito obrigada. Professora Esther, eu posso complementar? Sim, pois não. Só para complementar o que foi dito pela professora, além disso, na avaliação à distância, os alunos podem fazer a mesma avaliação até 3 vezes. Vou dar um exemplo, né? No período de 12 a 15, que é o período da avaliação, o aluno fez a primeira vez, achou que não foi muito bem. Então, ele pode fazer mais 2 tentativas para que a nota dele melhore, tá? Sempre respeitando o período da avaliação. E onde é que está esse período? Ele está indicado no cronograma de cada disciplina, né? Lá naquele cronograma que vocês acessam no ambiente virtual de aprendizagem, vocês têm as datas das avaliações. Como a AD1 é a primeira, então é muito importante que vocês sempre consultem esse material. Tá bom? André, tem uma pergunta da Isabel aqui no chat que vai ao encontro do que você estava falando. Você está dizendo que o aluno tem 3 chances de fazer a prova. E a Isabel pergunta, mas isso sem saber a nota, certo? Tipo, faz uma, sabe a nota e pode parar ou fazer de novo? Essa é a pergunta dela. A ideia é que o aluno não saiba a nota, né? Porque aí, mas a gente sempre sabe quando a gente vai bem ou não. Então, eu fiz uma questão, mas eu acho que não está certa, que a questão correta era a letra C. Então, você ainda tem mais 2 oportunidades para fazer a avaliação. Então, o legal da avaliação à distância, além de você poder consultar o material, é isso, né? É uma grande oportunidade para você conseguir ali aquela nota máxima nessa avaliação. Muito obrigada, André. Esther, tem 2 perguntas aqui no chat que são ainda desse tema. Teu som está fechado, Esther. Só um minutinho. Temos que fazer uma seguinte observação. Vocês precisam olhar, quando estiver aberta, primeiro tem que olhar o período, certo? Que está aberta. Segundo, também precisa observar, porque às vezes tem professor que diz apenas 2 tentativas. E sempre a última que é válida. Tá? É sempre a última. Se você resolveu fazer outra tentativa, é a última tentativa que é válida.
tá bem? Então, prestem atenção nessa opção de ativas para ficar bem espertinho aí na história, né, André? Esther, tem duas perguntas aqui. Uma é, como conseguimos ver o tema da AD? Eu posso responder, professora, se a senhora Sim. quiser? Sim, pode falar. Olha só, pessoal, a avaliação à distância são sempre as temáticas tratadas nas semanas anteriores. Eu recebo muito, via sala de tutoria, a pergunta: qual vai ser o que vai cair na prova? É sempre as semanas anteriores da avaliação. Então, se eu tenho AD1 daqui a 2 semanas, obviamente, tudo que foi dado até essa semana vai ser matéria para avaliação. Tá bom? Obrigada, André. Ótimo. E a última pergunta que temos aqui no chat, por enquanto, é: esse encontro é só para os alunos da UF ou para os da Unirio também? Este encontro é com a coordenação do curso ao qual vocês estão vinculados, né? Nesse caso, é o encontro com a coordenação da UF. Tá? Esther, podemos continuar. Por hora, não temos mais perguntas aqui. Tá bem. Então, eu gostaria muito de saber de vocês, inicialmente, se vocês compreenderam o material informativo, as dicas que nós fornecemos para vocês para ter um estudo produtivo, né, que está no material de orientações acadêmicas gerais. Ou seja, gente, a gente reprisa isso muito, porque é muito fácil você ter outras demandas durante o dia para fazer. Isso acontece com todo mundo, isso não é nenhum problema para quem estuda à distância. Só passa a ser problema se isso virar uma coisa recorrente e você deixar acumular os conteúdos para estudar. Tá? Então, estudar de forma remota, né, como nós estamos, como é este curso, né, envolve também uma disciplina grande. Por exemplo, não deu tempo de eu entrar na videotutoria do André. Bom, não deu tempo, não tem problema. Eu tive um outro compromisso, surgiu meu filho, ficou doente, foi para o hospital. Isso acontece na vida da gente. O que acontece? O André sempre grava as videotutorias. Então, meu compromisso é saber o que aconteceu na videotutoria daquela disciplina que o André é tutor. Isso, né? No mínimo. Depois, verificar na plataforma o que é esperado de você em termos de estudo daquela semana. Então, temos lá a semana, vamos começar aqui com Biblioteconomia e Sociedade. Título da semana, Biblioteconomia e Sociedade, ideias iniciais. Né? Ele apresentou a disciplina e solicitou que houvesse uma leitura das páginas 9 a 21. É uma coisa bastante introdutória, parece muitas páginas, mas vocês perceberam que o material didático é feito com uma linguagem dialógica. Tá? Então, o que a gente espera que vocês sintam é que tem uma pessoa ali atrás conversando com vocês. Tá? É isso que a gente espera. Né? Pelo menos foi isso que nós nos esforçamos muito para fazer. E se a gente não chegou, né, exatamente a esse objetivo, por favor, nos avisem quando há alguma coisa que não está muito compreendida, quando é alguma dúvida com relação àquele contexto que foi tratado. Né? Isso daí vocês têm total liberdade de conversar na sala de tutoria. Por favor, explorem bastante a sala de tutoria com as perguntas que vocês
né, perceberem importantes para que o aprendizado de vocês seja bastante produtivo. Tá? Na segunda semana, né, que começa na segunda-feira, né, o título da semana, vocês ainda não estão vendo, mas eu estou vendo aqui, né? O título da semana é Missão do Bibliotecário e sua relação com a sociedade. Então, ele vai pedir, né, uma leitura de um texto muito que não está no material didático, mas ele é fundamental para que vocês conheçam a ideia desse autor que é básico na biblioteconomia. Então, essas coisas vão acontecendo assim, junto com o material didático. Então, e bom, aí, após essa leitura, ele vai convidar vocês a participar de um fórum de discussão. Né? O fórum de discussão, né, quando vocês abrirem a sala e pegarem a orientação para a participação do fórum, ali está tudo escrito como vocês devem participar do fórum. Tá? O fórum não é, achei legal, achei muito bom, compartilhe com as ideias do autor. Não. A participação do fórum de discussão é uma participação com qualidade. Ou seja, vai ser perguntado alguma coisa para vocês, vocês vão fornecer uma resposta dentro do padrão e os colegas vão discutir as suas respostas e vão dar também as suas opiniões. Então, o fórum é um momento bastante rico e que você pode também participar, como ele é offline, né? Como ele não é síncrono. Então, você pode entrar a qualquer momento e dar sua opinião no post de algum colega que você queira acrescentar a sua opinião. E depois também dar a sua opinião abrindo um novo post. Então, quando vocês chegarem nesse estágio de participação no fórum, vocês observem direitinho como é que é a regra para poder participar de forma qualificada. Tá bem? Esther, o André quer fazer André. André, seu som está fechado. Eu só queria reforçar o seguinte, dito pela professora Esther. A organização por semana é uma característica muito legal desse curso. Porque, primeiro, né, vocês conseguem se planejar. Vocês têm uma estrutura organizada para cada semana. E nessas semanas, né, vocês têm as atividades. Vocês têm o encontro síncrono, vocês têm a sala de tutoria que vocês podem fazer perguntas. Vocês têm uma série de instrumentos que vão ajudar vocês a construir conhecimento. Um aluno me perguntou essa semana se o encontro síncrono era obrigatório. Essa é uma pergunta que eu acho que é pertinente para a maioria de vocês que estão chegando agora. Então, a minha ideia é dizer para vocês o seguinte, que o encontro síncrono é um espaço de construção de conhecimento. E se vocês aparecerem, isso vai ser muito melhor, porque vocês vão agregar o conhecimento que vocês têm da vida, das coisas, à disciplina que está sendo oferecida. Né? Então, é muito importante que vocês compareçam a esses encontros. Né? Evidentemente, por um motivo ou outro, a pessoa não pode participar. E alguns professores disponibilizam esse encontro gravado também no ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Então, essa é uma característica do curso que eu acho muito legal e só queria reforçar aqui o que foi dito pela professora Esther. Tá bom? Muito bem. Todas as formas de interação que são disponibilizadas para vocês são oportunidades de aprendizado. Né? Como, né, a gente frisou bastante na aula de abertura, que dependendo de cada um, né, nós temos nossas peculiaridades e nossas formas de aprendizagem mais efetivas de um modo ou de outro. Né? Então, o curso tenta colocar disponível para vocês as diferentes formas, né, de diálogo e de
possibilidades de construção de conhecimento, né? Não somente através do material didático. Né? O material didático é o fio condutor, né? É por onde o professor e o tutor se baseiam, mas sempre há, né, inserção de outras possibilidades, né, de material complementar, né, seja ele por vídeo, por áudio, enfim, outros materiais, né, para acrescentar, né, conhecimento a essas disciplinas. Né? Então, eu acho que, como o André falou, é muito recomendável que vocês participem, porque a gente já tem alguma experiência, né, em educação à distância. Quando o aluno começa a se distanciar um pouco dessas oportunidades, ele começa a desmotivar e arrastando o curso. Poxa, a gente não quer isso, né? A gente quer que vocês estejam sempre bastante, né, estimulados com as interações que, né, o professor e o tutor proporcionam para vocês. Vocês devem explorar todas ao máximo. Uma vez ou outra, é possível que aconteça de não poder participar, mas procurem participar de todas. Esther, olha só, tem um comentário aqui no chat que é muito legal, e depois uma pergunta. O comentário do João é o seguinte: o que eu mais gostei foi das videotutorias. Faz a gente estar sempre em contato com os colegas e dividir conhecimento. Aí, a Raquel faz uma pergunta assim: eu já sei que não vou poder participar dos encontros síncronos agendados para as 19, porque trabalho nesse horário. Todos esses encontros serão gravados ou só algum? E aí eu vou emendar, Esther, a pergunta da Raquel. Em média, quanto tempo leva para as gravações serem disponibilizadas na plataforma? Bom, aí o André pode dizer melhor, porque o tempo, eu não sei, porque depende da tecnologia do momento, né? Vamos dizer assim, do sistema mesmo, né? Do momento. Mas, Raquel, você até já me fez essa pergunta, não sei nem se eu já tive tempo de responder, mas justamente pelo fato de pessoas não poderem assistir a aula, essas aulas são gravadas, principalmente quando forem aulas de conteúdo. Às vezes é uma aula de bate-papo, colocar algumas questões em dia e tal, que na avaliação do professor e do tutor não tem necessidade, mas todas as aulas que envolvem discussão de conteúdo são gravadas sim, e o tempo depois o André diz. Raquel, uma coisa que você precisa, então, avisar ao tutor dessa sua condição, tá? Lá na sala de tutoria, você precisa avisar que daí eles já sabem que você né, tem essa impossibilidade e que, né, talvez você precise de uma comunicação um pouquinho mais direcionada para que você não tenha tanto prejuízo. Mas você pode assistir às aulas, sim. Né, André? Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, né? Duas coisas. Primeiro, a resposta na sala de tutoria é até 24 horas depois, né, do aluno ter questionado, ter feito aquela pergunta. Né? E para as videotutorias, eu utilizo o mesmo mecanismo, pelo seguinte, né? A gente teve, por exemplo, na terça-feira, uma videotutoria que começou às 7h30 e terminou às 8h30. Né? A gente teve aí 1 hora seguida de videotutoria. Então, quando termina, assim, o tutor está cansado, né? Aquele tempo ali já deixou a pessoa cansada. Então, a gente tem um tempo para fazer essa entrega. E eu coloco 24 horas. Então, logo no dia seguinte, essa videotutoria ela vai estar disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem daquela disciplina, e na semana, na minha disciplina, eu costumo colocar em material complementar, né? E informo isso para os alunos no quadro de avisos da disciplina. Muito bem. Em geral, né,
as videotutorias demoram mesmo, no máximo, 1 hora. Vai depender muito do nível de interação e de ritmo mesmo da turma e do professor ou do tutor que estiver na tutoria, que às vezes extrapola isso, mas, em geral, é razoável 1 hora, não é razoável mais tempo, não. As pessoas já começam a sair e aí a gente perde, né, pode ficar até um pouquinho mais conversando, mas aí já é fora da tutoria. Eu imagino que seja um prazo máximo de 1 hora o suficiente. Esther, vou passar a palavra para a Isabel, que ela está com a mão levantada, tá? Isabel, por favor. Oi, vocês me ouvem bem? Sim, te ouvimos bem. Então, boa tarde. Hoje a gente se encontrou, né, no polo, Qual polo? de São Gonçalo. Nós fomos até um pouco surpreendidos, porque o nosso curso é o único que não tem uma tutoria presencial, né? Apenas tutoria à distância. E aí surgiram algumas dúvidas acerca disso, né? A dúvida que a gente teve, atrelada à questão de que a biblioteca de lá não está funcionando, nós podemos acessar a biblioteca da UF, e não só a biblioteca, mas sala de estudo, talvez o laboratório de informática, locais que a gente possa se reunir para estudar, que a gente possa ter acesso a algumas coisas que o polo não está, não tem, né? Isabel, né? Oi, Isabel, obrigado pela pergunta. Estou querendo achar aqui onde que está na plataforma. Na plataforma tem uma aba Minha Biblioteca. Sim. Tá? Então, essa vocês podem acessar. Vocês, como aluno da UF, na nossa página da coordenação, tem lá as orientações, como fazer a carteirinha da UF, como fazer, enfim, tem as orientações para vocês serem alunos e frequentarem e terem acesso à biblioteca virtual da Universidade Federal Fluminense. Tá? Tá, mas o espaço físico, não. Espaço físico, nós temos problema até com os nossos presenciais, porque a gente está num prédio novo. E isso está nos causando, assim, uma infraestrutura um pouco ainda não completa. Então, infelizmente, isso ainda não está sendo possível, mas quando puder ser possível, a gente avisa vocês. Eu não sei se Clarissa tem mais alguma informação a respeito de laboratórios para uso de alunos lá no Instituto. Esther, por hora não, mas é algo que está em andamento, né? Inclusive, porque vocês precisam saber que no nosso instituto, o curso de Bíblia é o primeiro à distância, né? E primeiro que a gente espera de muitos outros. Então, a gente ainda está vivendo esse processo de adaptação, tá? Mas em breve a gente espera trazer boas notícias para vocês. Deixa eu tirar mais uma dúvida que surgiu nesse encontro. A professora falou isso na aula inaugural, mas ainda ficou uma certa dúvida. A professora quem? Desculpa. Você, Esther. Eu, tá. Sim. Então, se acontecer da gente reprovar ou, por algum motivo, não poder pegar alguma matéria, essa matéria só vai ser oferecida novamente quando se abrir uma nova turma, né? E quando ela estiver de acordo lá com a matriz curricular? Obrigada, Isabel, por me lembrar de falar sobre isso. Nós somos um curso nacional, tá?
é um projeto nacional. O material didático foi feito também por especialistas com base numa seleção, eles passaram por seleção, capacitação e tudo. Então, é um movimento nacional. Ocorre que o financiamento desse curso é um curso que é financiado pelo governo, é um curso que é financiado pela Universidade Aberta do Brasil, que tem recursos do MEC. Tá? Então, a autorização para novas turmas, sempre ela depende da autorização do MEC. Então, nós tivemos a primeira turma, que entrou em 2021, né? Muitos já se formaram em 2024, foi autorizado agora em 25, com vocês, né? E a gente espera que isso se torne com mais frequência, mas, por enquanto, o que nós temos é o curso com os ingressantes em 2025 e, muito provavelmente, em 2026 também, uma nova turma. Então, as disciplinas que podemos oferecer são as disciplinas do período. Uhum. Então, é altamente recomendável, né, que vocês se dediquem, por isso que nós estamos frisando bastante essa questão do método de estudo e disciplina na condução do trabalho acadêmico de vocês, né, para que não sejam surpreendidos com reprovações. Né? Reprovação nunca é ruim, no nosso curso é pior ainda. Deixar bem claro. Mas isso não quer dizer que vocês não vão cursar a disciplina só esperar chegar a outra turma. Por exemplo, na turma essa, que teve uma só durante 4 anos, a gente fez reofertas de disciplinas na medida em que o curso andava e a gente percebia que tinha um grupo que estava precisando daquela disciplina, então a gente ofereceu. Então, teve muita gente que se formou com essa metodologia que a gente adotou de reofertas, mas em momentos muito próprios, que não sobrecarregue também aquele período, porque vocês com 8, 9 disciplinas, ter mais 2 ou 3, não tem condição. Né? Então, num período que está muito mais sobrecarregado, a gente não coloca. No outro período, está um pouco mais tranquilo, a gente coloca. Então, no último semestre, que são disciplinas de finais de semestre, e ainda tem o trabalho de conclusão de curso, não tem muitas disciplinas, então a gente consegue oferecer mais. E durante o período também. Então, não se preocupem se perderem disciplina, mas não é sempre que se pode oferecer todas as disciplinas que os alunos perderam. A gente tem um plano de reoferta, que aí as pessoas vão se encaixando nesse plano. Essa questão surgiu porque houve um entendimento de alguns de que seria possível cursar sem tutoria. E aí a pessoa, né, que perdesse a disciplina, ou que precisasse deixá-la para trás, ela cursaria apenas com material didático e faria lá as avaliações dela, sem ter acesso a uma tutoria. Isso é possível? Não fizemos isso. Tá. Não fizemos em nenhuma disciplina, mesmo aquelas disciplinas que a gente ofereceu de modo intensivo para que os alunos pudessem se formar, era feito com o professor, às vezes era um aluno. Nós fizemos disciplinas com um aluno. Então, não precisava de tutor, realmente, mas quem era o tutor era o professor. Tá? Então, não existe disciplina sem acompanhamento ou do tutor ou do professor. Tá? Tá, perfeito. Tá bom? Muito obrigada. A gente tem aqui o André, que levantou a mão, a Flávia. Flávia, eu vou passar para o André, porque ele vai certamente complementar alguma coisa que foi discutida agora, né, André? E depois eu abro a palavra para você, tá bom, Flávia? André, por favor. Tá, eu só queria reforçar o que a professora Esther falou, né? Que a UF está preparada
com reofertas de disciplinas. Tá? Isso a gente compreendeu. Mas o que eu queria dizer mesmo para vocês é que cada disciplina ela possui 4 avaliações. Então, isso quer dizer o seguinte: vocês têm inúmeras oportunidades para poder conseguir atingir aquela nota na disciplina. Por exemplo, na AD1, né? Via de regra, a parametrização é essa que eu falei para vocês. Vocês podem fazer até 3 vezes com consulta, né? E passar para a AP1. A AP1 é uma avaliação presencial no polo de ensino. Então, antes de você ir a essa avaliação, o tutor da disciplina de vocês vai fazer uma revisão. E, geralmente, essa revisão é focada nas temáticas que vão cair na prova. Então, aí você tem, posteriormente, a AD2, que segue a mesma parametrização da AD1, que são 3 oportunidades e segue para a AP2, que é a última avaliação presencial, também seguindo o mesmo ritmo. Mas por que eu estou falando isso? Porque são inúmeras oportunidades, né? Talvez você não vai bem em uma, mas você tem mais 3 oportunidades para que você consiga aquela nota. Então, o ideal é que vocês se estimulem, se incentivem, né? E busquem fazer a disciplina, porque dessa forma vocês não vão perder tempo aguardando. A universidade tem, mas vocês vão ter que aguardar um pouco a reoferta dessa disciplina. Bom? Muito obrigada, André, por ter lembrado isso. Né? Muito bom, existem essas oportunidades e as aulas de revisão também que antecedem as avaliações presenciais à distância. Então, você realmente vai poder discutir todas as dúvidas e questionamentos que tiver com relação à disciplina e está muito bem preparado para as avaliações. Ok. Vou passar a palavra, então, para a Flávia. Flávia, por favor. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria falar que esses encontros periódicos eu gostei, que é tudo novidade para a gente está bastante ansioso. E sobre o que a professora Esté falou da universidade, eu queria saber assim, quanto a gente pode participar, eu falo assim, da universidade presencialmente falando. Aqui em Volta Redonda, onde eu moro, tem 2 UFs. Então, assim, enquanto estudante da UF, eu posso ir lá na biblioteca, ou fazer estágio, ou ouvinte, assim, de alguma forma, posso estar inserida? Eu tive problema de acompanhar o que você perguntou, Flávia. Eu não compreendi. Esther, você é de qual polo? A Flávia é de Volta Redonda, Esther. Mas o meu polo é Angra dos Reis. Angra dos Reis. Só que onde eu moro tem 2 universidades UF. Tem. Em Volta Redonda tem. Então, eu queria saber como é que, assim, se eu posso participar de alguma forma, né, lá. Mas é claro, você é aluna da UF, você vai ter uma carteirinha da UF. Você pode ir lá frequentar a biblioteca. Lá os cursos são das engenharias, da contabilidade, administração, direito, psicologia. Isso, tá? Então, mas você pode adentrar no espaço lá, tranquilamente, na biblioteca, estudar. Se você tem, né? Se lá tiver um laboratório de informática, você, né, vê lá quais são as regras para acesso, mostra a sua carteirinha, as regras de acesso e participa lá. Os ambientes da Universidade Federal Fluminense estão abertos. Também existe, por exemplo, a Faculdade de Educação em Angra dos Reis, que é vizinho do polo de Angra dos Reis, tá? Temos em Friburgo, né? Quem estiver lá em Friburgo, nós também temos o presencial em Friburgo, tá? Que também tem um ambiente, tem bibliotecas, tem enfim. Deixa eu ver, perto dos polos, Friburgo, Angra dos Reis, Volta Redonda, que né? Que tem da UF, e não sei mais se tiver mais alguém aí que mora em algum lugar que tenha ambiente da UF, por favor, utilizem esse ambiente para vocês estudarem, sim, com certeza.
Esther, vou emendar uma pergunta que apareceu aqui no chat, de alguma forma a Flávia comentou sobre isso. Eles querem saber em relação a estágio, como é que funciona e se eles podem fazer estágio, procurar estágio. Sim, nós temos no nosso orientação para orientações acadêmicas gerais, na nossa sala de coordenação e no material informativo nós temos um item específico para falar de estágio, porque tem estágio que são estágios supervisionados obrigatórios, que vocês vão fazer mais no 3º e 4º ano, tá? Mas vocês têm a oportunidade de fazer estágio, né, remunerado, nesse período aí, desde que iniciam os cursos. Vocês entram lá, procurem saber como é, porque existe toda uma formatação, né? Vocês identificam um campo de estágio, né? Se há interesse da instituição que vocês façam estágio lá, vocês precisam saber se ela tem convênio de estágio com a UF, ou se tem aquele convênio de agente de integração, o CIEE, enfim. Leia lá as observações e, se tiver alguma dúvida, você volta a falar com a gente, tá? Porque é possível, sim. Até, inclusive, estimulamos. Esther, por hora não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui no material informativo e vou me orientar pelo que está escrito na rotina, tá? Crie a sua rotina lá no material. Então, está recomendando entrar todos os dias na plataforma. Se não entrou naquele dia, cubra esse dia que você faltou, né? Num outro momento, né? É super importante que vocês leiam, porque, por incrível que pareça, gente, às vezes a gente coloca as coisas por escrito ali, mas vocês estão tão acostumados a ler que nem um The Flash, assim, né? Leem tudo rapidamente e, né? Ali aquele visual imagético, né? Tira vocês do ar e isso passa desapercebido. Na educação à distância, a gente precisa saber ler muito bem, interpretar muito bem, porque todas as coisas estão super, hiper ditas com todas as palavras, o que você precisa fazer. Então, você precisa ler e se tiver alguma dúvida, você pergunta, mas leia primeiro muito bem antes de perguntar, porque senão você fica dependendo de uma resposta que talvez até já esteja ali no material, né? Observar bastante a questão dos prazos, né? Vocês viram ali, a gente faz um cronograma, tudo detalhado, direitinho, o que vocês precisam fazer. Em cada sala de aula, em cada semana, está ali também tudo escrito, o que deve ser feito. Então, leiam aquilo e façam aquilo. E ficou a semana tranquila de estudo. Você chega no final de semana, se você não perdeu algum dia, poxa, né, uma sensação de né, de ter cumprido com as obrigações. Uma coisa que eu queria deixar assim bem claro é que vocês, para alguns vai soar talvez um pouco exagero da nossa parte, mas prefiro pecar por excesso do que por omissão. Quando a gente trabalha de modo remoto, a gente precisa tomar muito cuidado com as expressões que a gente usa. A gente colocou no material didático, mas a gente quer frisar novamente isso, sabe? A gente precisa, nós estamos vivendo num mundo que a gente se comunica, né, de forma remota, em todas as nossas atividades profissionais e pessoais, né? Então, a forma como a gente se dirige às pessoas, ou faz alguma cobrança, ou faz algum questionamento,
vamos usar, né, com gentileza, com elegância, né, André? Por favor, tá? Porque é muito desagradável. A gente está num ritmo de trabalho muito frenético, como vocês também, né? Então, poxa vida, quando a gente abre uma solicitação e vem, sabe, de um modo grosseiro e tudo, isso é muito chato, até desmotiva a gente em continuar atendendo as outras demandas. Então, prestem atenção nisso, né? E quando se dirigirem, sempre lembrem de falar o nome completo e o polo onde vocês estão inseridos. Porque a gente vai receber demanda também, às vezes, de alunos de outros polos, que não da UF, e a gente tem que ficar procurando no sistema acadêmico se o aluno é nosso ou não para poder responder adequadamente, porque algumas respostas dependem dos regulamentos da universidade em que vocês estão vinculados. Nós somos responsáveis por aplicar regulamentos da nossa universidade. São regulamentos de estágio, os regulamentos das atividades complementares, são os regulamentos do TCC, enfim, os regulamentos de permanência na universidade. Então, perguntas que são mais vinculadas às disciplinas, vocês já sabem o caminho, que é na sala de tutoria. Perguntas que são mais gerais do curso e tudo mais, vocês perguntam, como vocês fizeram, né, durante essa semana toda para mim, eu fui respondendo pela plataforma, né, mas prestem atenção nisso. Sempre coloquem o nome e o polo, né? Se vocês passam um e-mail, coloca o nome e o polo. Quando vocês passam pela plataforma, eu identifico imediatamente, aí não tem problema. Mais alguma pergunta? Tem aí? Não, nenhuma. Vocês estão no início do curso, né? E vocês ainda não tiveram, vocês vão ter no semestre que vem as normas para fazer as citações de forma correta, normas para produzir trabalhos acadêmicos, sabe? Isso tudo tem normas, e normas bastante rigorosas, porque nós temos que ter um comportamento, né, como estudantes que vocês são de graduação, né? A linguagem acadêmica, ela exige, né, que a gente tenha certos padrões, né, gerais, né? Então, quando a gente está estudando, fazendo um trabalho e consultando outros autores que falam sobre aquele assunto e a gente quer, né, referenciá-los, isso tem uma norma, tá? São as normas da ABNT para referenciação bibliográfica, para citação. Então, no decorrer do curso, né, eu estou só adiantando, mas é importante que vocês fiquem atentos a essas questões, porque a gente não quer absolutamente que aluno nosso se acostume com plágio impunemente, certo? Existem muitas questões aí bem desagradáveis com relação a isso. Então, desde o início do curso, né, a gente precisa saber que essas regras precisam ser seguidas, e é muito bom quando um aluno, porque eu sou professora de metodologia, né, eu sempre falo para os alunos, o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho autoral. Então, um trabalho de final de disciplina, um trabalho de final de curso, um trabalho acadêmico que vocês vão fazer para mostrar alguma coisa no seu próprio estágio, enfim, qualquer texto que você vai realizar e consultar, né, outros autores que antecederam você e trataram desse mesmo tema, se você está escrevendo esse texto, você é o autor. Você é o autor, é o trabalho autoral que você vai pedir ajuda de outros autores para expressar, né, de forma mais acadêmica aquilo que é o assunto do seu texto, né? Então, você vai pedir ajuda a outros autores, né? E essa ajuda é uma ajuda qualificada,
né? Mas é a sua escolha. Então, se é a sua escolha, você é o autor, mas nós temos que dar crédito àqueles que nos ajudaram a construir aquele texto, aquele conhecimento e tudo mais, tá? Então, vocês vão precisar se habituar, né? Desde o início, né? A gente fala isso para todo e qualquer aluno de graduação. Aluno de biblioteconomia, mais ainda, né? Porque ele, inclusive, vai ensinar isso depois, né? Ele vai ensinar isso depois, certo? Exatamente. Esther, temos 3 perguntas aqui no chat, vou fazer uma de cada vez. A primeira, a Rafaela pergunta se eles têm a oportunidade de fazer iniciação científica. Sim, tem, mas é um pouquinho mais para frente, tá? Nós temos professores que incorporam alunos do BIBEAD nos seus projetos de pesquisa, tá? Então, vocês vão ser notificados assim que vocês tiverem um pouco mais de base no curso, tá bem? Ok. A segunda pergunta, Esther, é da Jéssica. Ela está fazendo o nosso curso, mas ela pergunta se ela estiver residindo em outro estado, se ela pode fazer o estágio nesse outro estado. Pode. Jéssica, você já fez essa pergunta para mim, não fez? Eu não respondi? Olha, gente, era um mar de perguntas essa semana. Pode, perfeitamente. A única coisa que a gente exige, e não é nem o curso que exige, é o sistema do CEDERJ que as universidades consorciadas assinaram, né? Que é a presencial, a avaliação presencial no polo. Isso não tem como... João, depois eu vou tratar de você, tá, João? Você é uma exceção ali. O estágio pode ser feito, inclusive pode ser feito um estágio remoto. Também não tem problema, tá? E também o estágio fora do Rio de Janeiro não tem problema nenhum. Tá? Estágio é estágio, e quanto mais estágio vocês fizerem, mais experiências diversificadas em ambientes diferentes de formação, melhor para a sua formação. Tá bem? Isso já é uma realidade, né, Esther? Inclusive no nosso curso presencial, que a gente tem alunos do nosso curso presencial que fazem estágios que são 100% remoto em empresas que são fora do Rio de Janeiro, né? Então, isso é uma coisa já bastante comum. Esther, a última pergunta... Só mais uma coisinha. Com relação ao estágio, quando é estágio supervisionado, que são nos últimos 2 anos, tem um percentual que você pode fazer à distância, mas também tem um percentual obrigatório, né, tá? Porque vocês têm que ter experiência dos dois, tá bem? Mas o estágio não obrigatório não tem essa limitação, tá bem? Porque é bom explicar para eles, né, Esther, que a gente tem o estágio não obrigatório, né, que aí cabe a eles buscarem esse estágio, podem realizar presencialmente, se o estágio for ofertado de maneira remota, enfim, esse é o não obrigatório. E a gente tem o obrigatório, que é o estágio supervisionado, que mais para frente, né, Esther, a gente explica com mais calma, porque tem um período específico para vocês fazerem esse estágio supervisionado. Esther, eu vou colocar aqui a última pergunta do chat, e aí eu volto para Flávia e Jade, que vão fazer perguntas. Tá bem, e agora a gente só precisa se atentar pelo tempo, porque senão ele vai acabar aqui, tá? Eu acho que a gente pode fazer isso. A gente depois continua no outro encontro, ou vocês fazem as perguntas por escrito e a gente vai respondendo aí pela plataforma, tá bem? Tá, então eu vou fazer essa pergunta que está no chat, abro a palavra para as duas, e aí acho que a gente pode caminhar para o final, tá? Bom, a Isabel quer saber aonde essa gravação ficará disponibilizada. André, pode responder? Professora, essa eu não sei. Essa gravação daqui, realmente, eu não sei, viu? Não, mas a gravação vai ser disponibilizada para a plataforma, né? Na sala da coordenação de curso. Uhum. Tá? Isso eu vou ver só segunda-feira, pelo amor de Deus. Eu não consigo ver antes, não. Porque eu vou precisar da ajuda dos universitários.
E é bom a gente dizer que a nossa aula aberta de sábado passado já está lá, né? E então esse nosso encontro também estará. Mas como disse a Esther, no começo da semana. Bom, então deixa eu só ver quem é que levantou aqui a mão primeiro, se foi a Flávia ou se foi a... Foi a Flávia, então passo a palavra para a Flávia e depois para a Jade. Queria retomar o que a professora Esther falou sobre as normas acadêmicas. Foi algo que eu questionei com a professora de português essa semana. Ela me disse que poderia fazer uma aula paralela, ensinando resenha crítica, algo que a gente, né, no mundo acadêmico iria usar, mas sobre essas normas acadêmicas, eu queria realmente saber, esclarecer o que a professora Esther falou, se seria uma apostila, se seria uma aula, o que seria assim, para ajudar a gente, porque por mais que tenha a BNT, cada universidade tem, né, suas peculiaridades. Tá, a gente pode colocar na nossa sala da coordenação um documento que orienta, mas vocês não têm que se preocupar assim, demasiadamente com isso, porque isso vai fazer parte de um aprendizado, tá? Do aprendizado. Ninguém vai execrar vocês por não estarem fazendo trabalho dentro das normas, é só chamar, né? Chamamos atenção para isso, que elas existem e a gente vai, na medida que o curso vai avançando, já no primeiro ano, tá? Vocês vão ter todas essas questões. Agora, com relação à disciplina de português, eu vou perguntar para a professora, não sei se o André tem alguma coisa a acrescentar, mas o que ela quis dizer com essas questões aí sobre material complementar de normas e tal. Vamos lá, André. Professora, foi o seguinte, na tutoria da terça-feira, uma aluna ou aluno, eu não lembro muito bem, questionou se a disciplina língua portuguesa ela seria técnica a ponto de ensinar a escrever uma resenha crítica, um resumo, algumas coisas específicas, né? E a professora Cláudia respondeu que não era esse o objetivo da disciplina, mas que sim, ela poderia pensar em algo a mais para a disciplina, alguma coisa como ensinar a escrever uma resenha crítica ou pensar em qualquer outro tipo de material. Então, foi isso que foi dito na tutoria que eu estava presente na terça-feira, né? E eu, inclusive, combinei com ela que a gente ia pensar alguma coisa nesse sentido a mais para os alunos, né? Foi esse o contexto dessa situação. Ok, ótimo. Então, está respondido, né? Ok? Ok, Jade, por favor. Então, a minha pergunta seria sobre a parte de estágio. Eu sei que a gente está um pouquinho longe disso, só que eu faço prova de concurso público. E tem alguns que tá para me chamar. E pelo que eu estou vendo aqui, pelo decorrer, eu provavelmente ainda estaria, se eu for chamada agora, o estágio entraria meio que antes da minha estabilidade lá dentro. Aí eu queria saber se eu tiver já lá dentro, se valeria como estágio, que eu acredito que tem estágio obrigatório. Se dependendo da área que eu tiver lá dentro, eu poderia suprir essas horas de estágio ou teria que ser um da própria UF para mim ter esse estágio lá. Não, o estágio obrigatório, que é o estágio dos 2 últimos anos, né, da metade para o final, tem a sua especificidade, tá, Jade? Então, não dá para considerar integralmente no local de trabalho que você já está trabalhando, com remuneração e tudo, como horas de estágio completas, mas a gente pode estudar. De repente, não sei, a universidade, o regulamento não permite, tá? Mas eu sou favorável a que pelo menos uma parte da carga horária, né, seja possível fazer isso, mas integralmente não é possível. Tá? No caso, mesmo ele sendo o estágio da própria UF, que no caso, por exemplo, eu vou fazer a prova agora para a UF. No caso, se eu entrasse,
eu meio que trabalharia dentro da universidade em si. Você está fazendo uma seleção para estágio. Não, para trabalhar mesmo dentro da UF. É o concurso público da UF que vai ter agora em 2025. Para a área de administrativa e tem, se eu não me engano, a área de biblioteconomia, mas se eu não me engano, dá para escolher. Sim, mas você não vai atuar, você vai atuar como um auxiliar de biblioteca, sim, no máximo, tá? Então, isso também não serve como estágio obrigatório no final, mas serve para você ser uma parte de atividades complementares também se faz com estágio, tá? Isso aí pode ser contabilizado, sim, uma parte, tá? Porque o estágio precisa ser na área do curso, né? Não pode já de você, vamos supor, você é aprovada e vai entrar como assistente administrativo, né? Essa vai ser a sua carreira na UF. Você não pode, com as suas atividades de assistente administrativo, equivaler a um estágio nas atividades de biblioteconomia. Tá? Mas calma que, né, Esther? Quando chegar a sua hora, aí a gente vai conversar com você com calma. Fica tranquila. Porque, pelo menos mais 2 anos vão decorrer aí nesse prazo, e aí você talvez já esteja até numa outra situação. Tá bem? Tá bom. É isso, Esther. Acho que a gente pode ir encaminhando para fechar esse nosso encontro. Ok, gente. Então, eu queria dizer para vocês que essas atividades que nós vamos realizar como encontro da coordenação do curso com os estudantes do BIBEAD, né, que vão ser assim, né, com alguma frequência, nós vamos oferecer para vocês certificados de participação, por isso eu peço para que seja registrada a presença dos participantes. A gente está com o vídeo filmado, a gente pode saber quem é que está presente, né? Sim? O Google manda para a gente, Esther, uma lista. Quando a gente acaba essa sala, ele manda uma lista das pessoas que estão presentes no Excel. Certo. E como resultado deste encontro, eu vou enviar para vocês, para que seja considerado como atividade complementar, uma carga horária, eu vou enviar para vocês um arquivo com 3 perguntinhas relacionadas com o que a gente tratou aqui nesse encontro, tá? E aí vocês vão ter um prazo para postar as perguntas e quem responder as perguntas terá não só o certificado de participação, mas também contabilizado horas em atividades acadêmicas. Tá bem? Deixa eu ver aqui quantos participantes, eu não consigo ver. 30, Esther, 30. Então, eu acho que são os mesmos, né, praticamente. Sim. Que ficaram até o final. Agradecemos muito a participação de vocês. André, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, assim, de última hora, que foi excelente, porque coisas que você está, assim, bastante acostumado com os alunos, as perguntas que eles fazem, você também ajudou bastante. Professora Clarissa, que é coordenadora de tutoria também presente aqui, também nos ajudou bastante, assim como a Cíntia. E todos vocês, agradeço muitíssimo. E aguardem, então, o nosso aviso com o arquivo para vocês responderem, né, a pergunta e encaminharem para mim. Eu vou enviar segunda-feira quais são as perguntas e a forma como vocês vão postar na plataforma, tá? E desejo, então, a vocês um excelente final de semana e adorei esse primeiro encontro, vamos ter vários. João, o seu caso a gente está vendo, tá bem? Vamos ver como é que a gente pode, da melhor maneira, solucionar, mas bem-vindo também e agradeço muitíssimo o seu interesse pelo curso, assim como de todos vocês, né? Começamos muito bem. Esther, vamos fazer assim, ó. Nos pênaltis, a Mariana faz uma pergunta.
Você vai estar no Polo de Friburgo sábado? Sim. Perfeito. Tá bom. Gente, eu não falei isso para vocês, mas eu vou visitar vocês e quem puder ver comigo também vai. Cada sábado em um polo. O próximo, quer dizer, o primeiro vai ser o polo de Friburgo à tarde, tá? Depois dos outros também eu tenho uma agenda que eu estou submetendo aí aos diretores de polo da conveniência, e a professora Rosali, que é a diretora do polo lá de Nova Friburgo, já sinalizou o ok do dia 15, então estaremos lá para conversar com vocês também. Tá bom? Um beijo, gente. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada tchau. pela Grande participação. abraço. Tchau.